Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, a gente vai realizar uma experiência de cartografia, de orientação, que vai nos ajudar a criar um equipamento que vai nos permitir ter uma noção de orientação, como funcionam algumas direções, que é a bússola. A gente vai realizar dois modelos aqui de bússolas caseiras que funcionam de verdade e que têm o mesmo princípio, o mesmo fundamento. Então vamos lá. Para essa experiência, para os dois modelos, um é bem simples, dá para fazer com tudo com o material que você tem em casa. E a segunda, um ou outro material talvez não tenha, mas também são totalmente adaptáveis, dá para fazer outras variações. Então vamos lá. Para essa primeira experiência, nós vamos precisar de um pote com água, um recipiente. Pode ser um prato, pode ser um pratinho de sobremesa, um pires, enfim. Uma coisa é que você tenha água e que você tenha condições de... A segunda coisa que nós vamos utilizar é uma tampa de garrafa PET, aqui, ou outro objeto que boie na água. Então isso vai ser importante, então nós vamos utilizar aqui a garrafa PET, a tampa de garrafa PET. Em terceiro lugar, nós vamos utilizar um ímã, afinal de contas ele vai ser importante aqui nesse processo. E a quarta coisa que nós vamos utilizar é um prego, que será a agulha da bússola, Então, esses são os itens básicos para fazer a bússola. Para testar se ela está realmente funcionando, nós utilizaremos uma bússola de verdade. Pode ser, alguns celulares também têm bússolas. Também, caso você não consiga, você não tem uma bússola, não tem como ver, vou mostrar também como é possível você identificar. Nas aulas também a gente ajuda sobre isso, tá bom? Então, vou tirar aqui coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos imantar o prego. Aqui eu estou usando um prego para ficar visível, mas vocês podem utilizar uma agulha, um alfinete. Isso não faz diferença, assim, desde que seja um objeto metálico, leve, que não vai comprometer o material, Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o ímã, um dos lados dele, Pode ser um ímã de geladeira também, tá? E você vai esfregá-lo contra o prego. Desta maneira. Então, você pega aqui da ponta, eu estou pegando aqui da cabeça do prego em direção à ponta dele. Sempre um lado só do prego e numa direção só. Você vai realizar uma imantação muito boa aqui, Então, a quantidade de vezes vai depender do tamanho do objeto e do tipo de ímã que você está usando. Alguns pode ser mais, pode ser menos, Enfim. Se você colocar na água e não der certo, tem que repetir o processo, tá bom? Então, vou tentar tirar isso aqui, já que não, isso aqui que depois o ímã pode atrapalhar a pulso. Então tá bom, o que você vai fazer? Você pega aqui, agora você vai pegar a tampa. E você aqui no caso vai pegar o prego e você vai colocar ele aqui. No caso deste prego, ele serviu perfeitamente. Funcionou muito bem. Mas se não funcionar, você pode colocar em cima, você pode colocar aqui na outra parte aqui. E aí com muito cuidado, você vai colocar este barquinho feito de tampa de garrafa. Se vocês separarem, trazer até um pouquinho mais para o meio. Então o que acontece? Você está vendo que está movimentando, e aí ela vai tomar uma direção. E
aí ela meio que vai estipular uma certa posição, né? Então ela está indicando o norte. Agora o que a gente faz? A gente vai pegar a bússola de verdade aqui. A gente vai colocar aqui lado a lado. Aqui, vou dar até um zoom aqui na tela. Aqui na imagem. E aí vocês estão vendo que elas estão praticamente apontando para o mesmo lado. Então assim, tá funcionando aqui, ó. Vamos testar mais uma vez aqui, ó. Vou colocar aqui de lado. E aí ela começou a se movimentar. Como ela tá presa aqui na parede aqui do... Então assim, você pode ter interferência de outros equipamentos que atrapalhem o magnetismo aqui. Então, porque utiliza-se, então assim, o próprio celular aqui que está filmando, outros equipamentos. Então assim, pode dar uma pequena interferência, uma pequena diferença entre um e outro. Mas o princípio é esse. Então, e se você não tiver a bússola? Como que vai fazer? Aí é simples. Em um dia ensolarado, se você estiver gravando isso de manhã, veja a direção em que o sol se encontra. Se você for fazer a experiência de manhã, veja lá. Então, se for de manhã, o sol estará apontando mais ou menos para o leste. Então, sabendo que para o leste, você vai ver essa diferença. E se for à tarde, do meio para o final da tarde vai ficar mais fácil, o sol estará no oeste, se pondo. Então fica bem mais fácil. Bom, esse aqui é um modelo mais para a gente ter uma ideia inicial de como funciona a bússola. Agora eu vou mostrar um modelo um pouquinho mais elaborado e também mais permanente, né? Que é mais fácil que esse aqui, se tem água, tudo atrapalhando, tá bom? Vamos lá. 2 horas depois. Para essa segunda bússola que nós vamos fazer hoje, vamos precisar de um pouquinho mais de material e um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos utilizar o seguinte. A bússola, ela vai ser composta por uma rolha, pedaço, de uma rolha. A agulha, em vez de ser o prego ou coisa assim, vai ser este colchete, que é aqueles grampos de pasta, tudo mais assim, é chamado de colchete. Uma caixa com dezenas desse custa R$2, R$3, a depender do mais. Aí no caso, a base dele vai ser formada por este alfinete aqui, que é bem fininho, vai ser tô junto, e o ímã. E aí o ímã vai ser importante também. A gente vai precisar, para poder fazer a base, vamos precisar do estilete. Ela pode ser substituída por uma borracha, tranquilamente, qualquer coisa que dê sustentação. E para dar um acabamento mais bacana e facilitar um pouco para a gente ver, a gente vai usar um marcador de escrever em CD, de coisa do tipo assim, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa então que a gente tem que fazer é cortar um pedaço da rolha, No teste então eu fiz esse para ficar mais ou menos deste jeito aqui. Então, para ficar neste formato, deveria ser mais reto, mas é uma base legal, dá para personalizar depois se quiser. E aí o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o alfinete e tentar colocar ele o mais reto possível na base, para que fique equilibrado. O colchete, ele geralmente vem fechado assim. Geralmente vem assim, bem coladinho. Você vai abrir as duas pernas dele. E o ponto mais complicado de fazer é fazer um vinco como
Deixa eu ver se vai focar. Não vai focar, né? Mas assim, fazer um vinco para que para que ele se equilibre em cima do alfinete. Ele tem que estar mais centralizado. Geralmente você usa um prego, alguma coisa maior do que a espessura. Então um pouquinho mais grosso do que isso daqui. E aí a base dele vai ser isso daqui. Você coloca aqui, ó. E aí ele vai ficar apoiado no... Então o colchete vai ficar apoiado no alfinete. E assim, agora a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no prego na outra bússola. Você pegar um dos lados dele aqui. A gente usa a parte de baixo para não estragar, né? E repete o mesmo processo do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Você vê aqui que ele está entrando em contato porque está até tirando a tinta que tem presente aqui no colchete, né? Então, quantidade de vezes, como eu falei, depende do ímã, depende do material. Tem muita coisa aqui que depende, né? Lembrando sempre do mesmo jeito, da ponta, do meio para a ponta, aqui no caso, tá certo? Temos várias vezes, tirar o ímã aqui de perto para não interferir. Agora a gente vê aqui, ó, em cima tá ok, e embaixo a gente sabe qual lado que lado que a gente passou o ímã. Não fica passando nos dois para não dar confusão, para você não se confundir. Bom? E aí nós temos aqui o movimento que a bússola fez. Agora vamos conferir se o movimento está igual ao outro. Como pode ver, ainda não está completo. Então bora imantar isso aqui de novo. 2 horas depois. Bom, pessoal, então pra vocês verem como às vezes quando a gente grava as coisas não dão muito certo de imediato, né? Então tá aqui, ó. Eu passei mais um pouco do ímã, né? Mantém mais um pouco. Aqui vocês veem que eu tirei quase toda a tinta aqui, né? Foi aquilo que eu falei, depende do ímã, depende do material. E aí quando a gente coloca aqui, ó, reparem, esse aqui é o lado que tá. Vocês veem que ele fez um movimento bem mais fluido, né? Bem mais nítido, né? Bem mais claro de se fazer. Eu vou até dar um zoom aqui. Reparem na setinha da bússola, né? A pontinha amarela e a direção que essa daqui está tomando. Aí você vai me perguntar, tá diferente da outra bússola, tá? Porque você tem vários equipamentos aqui que estão interferindo. Aqui, pode acontecer. Então tente, quando for fazer seu teste, tente fazer isso sem grandes atrapalhações, tá bom? Aí tá vendo? Aí o que a gente faz agora? Pra dar um acabamento bacana, a gente pega aqui a caneta, qualquer coisa que marque, assim, talvez canetinha, trocor funcione, né, tudo. Então assim, então você sabe que para onde o lado azul aqui apontar é para o norte, né? Aqui, ó. Então ele vai mudar um pouco a orientação, fica bem bacana. Se ele apontasse para o outro lado, você marcava o outro, né? Então, mas aí, ó, tá vendo, gente? Então essa daqui é a nossa
segundo a bússola.